Vamos lá? Vamos lá, então. Deixa eu começar. Boa tarde a todo mundo. É um prazer receber vocês aqui nessa novo modelo de reuniões que a gente está fazendo, embora o tempo não seja de grandes alegrias, mas a gente acha que está encontrando um caminho até da gente poder incentivar essa troca de informações assim muito mais fácil e ampla. Essa série toda de webinar que a gente está fazendo já começou na outra semana, já discutindo temas de RH, dos temas de editamento a convenções coletivas, depois tivemos de MP 936, já discutimos na sexta-feira contratos de locação, hoje a gente vai falar da coisa de tributação, e aí depois, durante a semana, nós vamos estender para discutir os novos procedimentos que as vigilâncias sanitárias e a Anvisa estão estabelecendo para o retorno dos restaurantes às atividades no futuro. E a gente é bom discutir isso com alguma antecedência para poder ainda tentar adaptar as vigilâncias sanitárias a alguma coisa que seja mais razoável para a gente. Então, hoje vamos falar de tributação. Queria agradecer ao Luiz por ter prontamente já aceitado o convite para falar. Estamos com já algumas até perguntas aí no bate-papo, estamos com 54 participantes e eu já estou vendo que está quase todo mundo com o microfone desativado, mas assim mesmo eu ia pedir ainda para todo mundo dar uma checada para ver se está desativado, porque assim fica uma coisa mais evitando que o som ambiente acabe invadindo o bate-papo nosso aqui. Assim, às vezes é uma coisa com coisas desnecessárias, né? Então, Luiz, está com a palavra. A gente tinha estabelecido aqui uma hora e pouco, para depois abrir para perguntas, mas aí você estabelece também, se as pessoas quiserem ir conversando, tirando dúvida, aí acho que podem ir escrevendo aí no bate-papo, que o Luiz vai acompanhando também, né? A gente acompanha. Tá bom? Tá ótimo, Alberto. Obrigado pelo convite. É um prazer falar em nome da INR para tanta gente. A distância física, no primeiro momento, é estranha, mas hoje tem que ser assim mesmo. E a gente vai se habituando também a essas novas ferramentas, não tão novas, mas mais usadas nessa época, né? Eu pensei, Alberto, em fazer o seguinte: você falou aí do tempo de duração e falou das perguntas e tal. Como são muitas medidas, né, eu imaginei, assim, primeiro fazer uma apresentação dividindo por tema, né, que seriam basicamente medidas relacionadas à redução de tributos, medidas relacionadas à prorrogação de tributos, prorrogação de obrigações acessórias e, por fim, outros benefícios. Não se enquadra em nenhuma dessas três modalidades. E aí a minha ideia, para não falar absolutamente sobre tudo, para depois abrir para perguntas, eu acho difícil, vai ficar confuso, a cada vez que nós terminarmos cada um desses tópicos, nós abrimos os microfones aí para perguntas. O que você acha? Pode ser assim? Perfeito, perfeito. Vamos embora. Tá bom. Então, começando pela redução de tributos, nós temos duas medidas principais de efetiva redução de tributo. Infelizmente, não são reduções significativas e nem são tributos assim tão relevantes, mas são as únicas reduções que nós temos, a gente precisa tratar delas. Então, a primeira delas, que foi anunciada há bastante tempo, talvez naquela primeira entrevista coletiva do Guedes, não me lembro se o Bolsonaro estava presente ou não, anunciando medidas tributárias, ele falou sobre essa medida, que demorou, acho que uns 10 dias mais ou menos, talvez um pouquinho mais, para que a medida virasse efetivamente lei. Que medida é essa? Redução a 50% das contribuições devidas ao Sistema S durante 3 meses. Né? Então, nos meses, como são muitas medidas, vocês vão observar, de vez em quando, dando uma olhada de lado aqui para olhar na minha cola, tá? Porque realmente é muita coisa e todas as medidas novas, é difícil a gente memorizar absolutamente tudo. Então, essa redução das contribuições ao Sistema S valem para os meses de abril,
maio e junho, reduzindo, então, as contribuições ao SESC e SENAC, que somam normalmente 2,5% da folha de salários, vão passar a ser 1,25% durante esses 3 meses. Tá? Então, essa foi a primeira medida de redução mesmo efetiva tributária. Não é muito perto do que as empresas pagam efetivamente sobre as folhas de salário, né? Em torno de 28%, e essas duas representam 2,5%, então é mais ou menos 10% do ônus, reduzindo a metade, ou seja, vai ser uma redução efetiva no custo dessas contribuições previdenciárias todas, mais ou menos de 5%. Né? Não ajuda muito, mas qualquer ajuda nesse momento é bem-vinda. Né? Uma outra redução de tributos mais recente, anunciada há poucos dias, foi a redução a zero da alíquota de IOF sobre determinadas operações, basicamente operações de crédito. Tá? E aí eu vou dar uma olhadinha aqui para citar as principais para vocês. Então, empréstimos sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito, a alíquota do IOF hoje de 0%, vai valer esta redução de 13 de abril para operações realizadas, né, de 13 de abril a 13 de julho, 3 meses também, igual à primeira. O período muda um pouquinho, mas basicamente igual, 3 meses. Desconto de direitos creditórios resultantes de vendas a prazo. O que é isso? Desconto de duplicata, basicamente. Inclusive, desconto perante factorings. O que mais? Excesso de limite, ainda que o contrato esteja vencido. Então, vocês têm lá um contrato com um determinado banco, prevendo o limite. Superado esse limite, mesmo o contrato vencido, começa normalmente a incidir IOF, como se o banco estivesse emprestando, fazendo uma operação de mútuo, o correntista, alíquota durante este período de 3 de abril a 3 de julho, 0 de IOF. Tá? E houve também a redução a 0 de uma alíquota adicional de IOF, que existe em algumas operações, era de 0,38, foi reduzida a 0. Também no mesmo período de 3 de abril até 3 de julho de 2020. Operações que, assim, sinceramente, acho que não se aplicam a nenhum de vocês, com exceção talvez de uma aqui, ainda assim difícil, mas pode acontecer, que é uma operação de transferência de bens objeto de alienação fiduciária. Então, o contrato de alienação fiduciária, venda com alienação fiduciária, que a gente vê bastante em imóvel na pessoa física, mas existe também para bens móveis, maquinário, veículos e tal, modalidade em que a própria propriedade do bem adquirido de forma financiada fica em garantia da instituição financeira. Tá? Então, se vocês têm uma operação dessa e vão fazer uma transferência deste contrato para terceiro, a alíquota adicional de IOF, que era de 0,38%, passou a ser de 0% durante esses 3 meses. Tá? Então, em termos de redução de tributo, são essas duas medidas anunciadas pelo governo federal. Não há ainda nenhuma redução de tributo anunciada pelo Estado, aqui de São Paulo, nem Rio de Janeiro, nem Distrito Federal. Não sei exatamente de outros estados, mas dos principais, acredito que não exista também, senão acabaria virando notícia, a gente acabaria detectando isso, por mais que nós não estejamos diretamente monitorando outros estados. Eu acho difícil que tenha. Tá? Mas São Paulo, Rio e Distrito Federal não tem nenhuma redução ainda. E no âmbito federal são essas duas que eu falei. Então, com isso, nós encerramos a primeira parte, o primeiro tópico que eu mencionei, e fico à disposição de vocês para eventuais dúvidas sobre esses 2 pontos. Eu estou vendo aqui uma pergunta pelo chat, da Chante, ela está pedindo para repetir as 2 medidas.
Em resumo, Chante, são as reduções das contribuições ao Sistema S para restaurante, Sesc e Senac, que sempre corresponderam a 2,5% da folha de salários das empresas. Essas duas contribuições vão ser reduzidas a 50%, passando, portanto, a 1,25% durante os meses de abril, maio e junho. Eu não sei se tem alguém presente aqui no Sistema Simples, se tiver, interessante a gente saber, porque em alguns aspectos tem algumas diferenças. Mas então tem esta redução que o Sistema S, e a segunda, a redução de IOF, basicamente zerando a alíquota do IOF para diversas operações de crédito. Tá? Empréstimo, abertura de crédito, utilização de limite, desconto de duplicata, basicamente são essas. Tá? A redução do IOF, a alíquota passa a ser de 0%. Deixa eu tentar olhar aqui no chat, parece que tem outras perguntas, deixa eu ver se eu sei fazer isso, senão o Alberto me ajuda. Um questionamento é, para ter redução de Sistema S, precisa fazer algo, informar o contador? Do Bruno, né? É importante informar o contador. Não precisa fazer nada, simplesmente mudar a parametrização do sistema para que ele calcule essa contribuição com a alíquota correta agora, né? Aliás, vou passar a alíquota correta porque eu passei a somada para todos vocês. Deixa eu passar a correta aqui. Então, o Senac, que era de 1%, passou a ser de 0,5%. O Sesc, que era de 1,5%, passou a ser 0,75%. Tá? Não precisa aderir, não precisa nenhuma obrigação acessória, não tem nenhuma formalidade, é simplesmente calcular o tributo usando a alíquota nova. Tá? Outra questão, Luiz, é se houver empréstimo entre empresas do mesmo grupo, não tem incidência do IOF? Acredito que não. Pergunta específica, a gente precisaria dar uma conferida. A gente está falando aqui principalmente das regras gerais, mas eu acredito que entra na disposição, deixa eu checar aqui, do decreto 10.305, depois a gente pode dar uma conferida. O que faltar, Alberto, se alguém aí da INR puder ir anotando, depois a gente responde as mais específicas, se puder fazer isso. Tá bom. Não sei se da secretaria. Não tem. Então, devem estar assistindo, tanto Thalita como o Luiz. Tá bom. Então, acredito que vai zerar também essa alíquota de empréstimo entre empresas, porque assim, está bem ampla a redação do decreto, está empréstimo sob qualquer modalidade. Então, eu acredito que vai haver, sim, a redução. Mas a gente confirma isso. Tá bom. E a Emily está ajudando aqui, que ela está colocando já todas as reduções aqui. Já eu vi. O IOF já é, por si só, um imposto assim, que a gente vê pouco na prática, né? Não suscita tantas questões e tal. Então, a gente não tem assim, já tanta familiaridade, não vê no dia a dia, IOF. Com essa mudança fica menos ainda. Vamos checar, tá? Mas a princípio não tem, não. Tá bom? O que mais? Deixa eu ver. Como é que eu subo aqui no chat? Ih, fiz alguma bobagem aqui. Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Só que todos vocês sumiram na minha tela. Vocês me veem também? Vemos. Voltou. Para mim voltou normal. Estou vendo aqui gente do Simples. Gente do Simples, nessa questão não tem diferença, tá? O que está dentro do Simples é a contribuição dos 20%. Então, não faz diferença nesse ponto que a gente está mencionando. Deixa eu ver se eu acho outras questões aqui do chat. Tem uma querendo saber se abril a junho é competência dos meses, é isso? Abril a junho, competência.
abril a junho, competência em relação a essas contribuições previdenciárias, né, para SESC e SENAC. IOF não é exatamente, competência também, mas é mais claro de outra maneira. São operações de modo geral, contratadas no período de 3 de abril a 3 de julho. Emily, tem alguma outra questão aí que eu não vi? Não, acredito que é só isso mesmo. Tá bom. Então, com isso, eu vou passar aqui para o segundo tópico, que é a questão de prorrogação de tributos. Não é uma redução do ponto de vista aí financeiro, econômico, menos impacto, porque não é uma redução de tributo, mas acho eu que mais interessantes até que as medidas de redução, porque são referentes a tributos mais expressivos, monetariamente falando. Então, por exemplo, medida super recente, INSS cota patronal, mais a contribuição ao SAT-RAT, mais PIS e COFINS, cujos vencimentos eram, agora é vencimento, tá? Cujos vencimentos eram abril, não, são, né? Abril e maio, passam a ser agosto e outubro. Então, são 2 meses consecutivos, né? De vencimentos consecutivos, abril e maio, mas os vencimentos novos não são. Passam a ser agosto e outubro. Tá? Obviamente, o de abril vai para agosto, o de maio vai para outubro. Então, tem um intervalo aí, pula setembro. É importante observar isso, para não achar que são 2 meses novos com vencimentos na sequência. Não são. É agosto e outubro. Tá? Outra prorrogação, FGTS, tá? Válido para toda e qualquer empresa. Então, o FGTS, com vencimento, de novo vencimento, abril, maio e junho, poderão ser pagos em 6 parcelas. Então, além de prorrogar, o pagamento pode ser parcelado em 6 parcelas a partir do dia 7 de julho. Tá? E as 5 outras parcelas restantes nos dias 7 dos meses subsequentes. 7 de agosto, 7 de setembro, por aí vai. Tá bom? Importantíssimo entregar obrigação acessória, entregar GFIP até dia 20 de junho. Senão, o contribuinte, a empresa, deixa de ter estes benefícios. Tá? Outro ponto importante em relação a isso, essa prorrogação de vencimento. O pagamento parcelado dispensa a incidência de correção monetária, juros e multa. Tá? As obrigações, as contribuições ao fundo de garantia, ao FGTS, elas são os encargos sobre elas são de TR mais 0,5% ao mês, multa de 5% se o pagamento é feito no mês do vencimento e multa de 10% nos meses seguintes. Então, nenhum desses acréscimos legais vai incidir neste parcelamento em 6 meses das 3 obrigações que venciam em abril, maio e junho. Tá? Importantíssimo entregar GFIP, como eu já mencionei. Se não houver entrega da GFIP, os valores vão ser considerados em atraso, com incidência daqueles acréscimos legais que eu mencionei. Se, durante o período da suspensão, houver uma rescisão do contrato de trabalho, ou seja, se o empregado for demitido, a suspensão deixa de ser aplicável. Tá? E o empregador passa a ter a obrigação de recolher os valores que estavam suspensos e ele continua, ele preserva
o direito de pagar sem multas, sem os encargos, aqueles que eu mencionei, se ele fizer o pagamento deste contrato de trabalho que foi rescindido, se ele fizer o pagamento dentro do prazo legal para se depositar o FGTS quando há demissão do empregado, dentro daqueles 10 dias. Tá? Ele precisa fazer o pagamento nesse prazo do FGTS, que estava suspenso, mais o pagamento do FGTS dos dias trabalhados no mês da rescisão, mais o pagamento do FGTS do mês anterior, caso não tenha havido recolhimento ainda. Tá bom? Então, sobre FGTS, é isso. Outras prorrogações, eu falei aqui de INSS, 20% sobre a folha, falei de PIS e COFINS, de fundo de garantia, e falta falar, para quem está no Simples aí, né, algumas pessoas já disseram que estão no Simples, existe também a prorrogação dos tributos federais incluídos no Simples, que venciam em abril, maio e junho, eles passam para outubro, novembro e dezembro, respectivamente. Abril para outubro, maio para novembro e junho para dezembro. Tá bom? Houve mais recentemente também a prorrogação do recolhimento do ISS, não é o caso de restaurante, mas eventualmente tem gente aqui que pode não ser de restaurante, apesar da NR assediando, eu acho que generosamente a NR abriu para outras empresas que fazem parte daquele grupo de WhatsApp que a gente está discutindo, essas medidas emergenciais tributárias. Então, por isso eu estou mencionando o ISS também. Não é isso, Roberto? Obrigado, Roberto. Isso mesmo. Obrigado. ICMS e ISS das micro e pequenas empresas, então, que estejam no Simples, cujos vencimentos eram abril, maio e junho, vão para julho, agosto e setembro. Então, são os mesmos meses de prorrogação dos tributos federais incluídos no Simples, mas o vencimento passa a ser distinto. Então, os federais vão para outubro, novembro e dezembro, como eu havia dito, e o ICMS e ISS vão para julho, agosto e setembro. Tá? Acho que não tem, mas não custa mencionar. Se tiver algum microempreendedor individual aqui, não deve ter, mas é uma outra medida anunciada pelo governo, anunciada e já implementada. Todos os tributos que eles recolhem dentro do Simples, que são basicamente INSS, ICMS e ISS, cujos vencimentos eram abril, maio e junho, passam para outubro, novembro e dezembro. Mesmo calendário dos tributos federais incluídos no Simples e recolhidos por micro e pequenas empresas. Tá? Eu acho que prorrogação de tributos são essas. Deixa eu ver se faltou alguma. São essas mesmo. Vamos ver as perguntas. Uma pergunta aqui. Então, nesse caso, poderá ser feito o GRF individual? Eu não entendi, eu não vi em que momento essa pergunta surgiu. Talvez seja no momento em que a rescisão do contrato de trabalho. Se for, é isso mesmo, né? Vai ser GRF individual. O senhor Vinícius pergunta, acredita que vai existir um programa de parcelamento especial ainda este ano? Por exemplo, PEP do ICMS e parcelamentos especiais no âmbito federal. Olha, acreditar eu acredito, mas garantir ninguém pode, né? É sempre uma incógnita, ninguém sabe o que vai acontecer. Eu estava acreditando bastante nisso, inicialmente, principalmente quando não saíam, estava demorando para sair, medidas aí estavam demorando para sair, medidas de prorrogação, né? Depois que passou a sair prorrogação, eu continuo acreditando que vai sair algum parcelamento especial, mas um pouco menos de confiança,
porque algumas medidas de alívio já estão sendo anunciadas, implementadas. Então, talvez no raciocínio do político, né, do burocrata, do técnico, está lá, poxa, eu já ajudei, não vou ajudar de novo. Meio cruel no momento que a gente está vivendo, muito intransigente, acho que quanto mais flexibilidade nesse momento, melhor para todos, as empresas, para os empregados, para o fisco, para o governo, para todo mundo, mas não sei se dá para a gente contar com isso. Embora, se tivesse que apostar, eu acho mais provável que venha do que não. ICMS, né? Foi mencionado aqui ICMS também. Eu acho que vem, porque acho que muita gente vai deixar de recolher, então fica difícil não vir absolutamente nada. Né? Eu acho que vem, mas, de novo, sem garantia nenhuma. Pagamento, entrou uma agora. Pagamento do ISS que está sendo feito em juízo. Mantém o pagamento? Sim, mantém o pagamento, porque não há nenhuma suspensão de pagamento do ISS. Estou imaginando que quem está fazendo essa pergunta seja de uma empresa sediada aqui no município de São Paulo, não tem nenhuma norma paulistana, né, aqui do ISS de São Paulo, suspendendo o pagamento. Então, para não haver incidência de juros e multa, esse depósito tem que ser feito também. Tá? Também não pode ser atrasado. George, quanto ao INSS patronal mais RAT, a legislação não suspende o INSS empregado. Logo, entendo que devemos pagar o INSS empregado. É isso mesmo, tem que pagar. Realmente não está suspenso. Sendo assim, questiono, devo informar na minha DCTF o valor do INSS patronal mais RAT? Se sim, é automaticamente emitida uma guia com o valor cheio do INSS. Então, essa é uma pergunta que não tem resposta ainda. Na prática, todos vocês, todos nós vamos ter que ir descobrindo. Talvez não tenha, como não tem regulamentação disso, talvez não tenha uma solução única a ser dada, mas acho razoável que, para evitar a emissão de uma guia com valor cheio do INSS, já que está vendo a suspensão, acho razoável deixar de mencionar, deixar de preencher, de declarar INSS patronal e RAT. Não é uma recomendação, tá? Não tem regra sobre isso. Quando não tem regra, fica difícil a gente recomendar alguma coisa para vocês. Cada um vai ter que encontrar a solução aí que der mais conforto, tá? Rogério, CSLL e IRPJ, ainda não temos nada? Não, ainda não temos nada, Rogério. Tá? A não ser aquela portaria, que não é medida agora aprovada no contexto da crise, mas é uma medida de 8 anos atrás, aquela portaria do Ministério da Fazenda, 1212, que suspende o pagamento de tributos federais devidos pelas empresas que estão estabelecidas em estados onde houve decretação de calamidade pública, suspende o pagamento desses tributos federais no mês de decretação da calamidade e no mês seguinte. Acontece que, para quem está participando daquele grupo de WhatsApp, como eu já mencionei lá, acontece que a Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não concordam, não reconhecem a aplicabilidade imediata desta portaria. Elas entendem que esta portaria não está produzindo efeitos ainda, só vai valer a partir do momento que ela for regulamentada justamente por esses dois órgãos, o que não acontece desde 2012. Tá? Então, quem quiser suspender o pagamento desses tributos, teria que entrar com uma ação individual para conseguir a suspensão, ou, como algumas empresas estão fazendo, porque estão mais confiantes num futuro refis, mas nada, quando vier o refis, deve vir, se vier, deve vir com benefícios também, de juros e de multa, e aí faz o parcelamento. Né? Quem não quer fazer essa aposta, teria que entrar com a ação antes. Tá bom? Deixa eu ver o que mais. O senhor acredita que no estado de São Paulo ou no RJ, eles podem bloquear a inscrição estadual por inatividade presumida, por falta de pagamento, ainda que seja inconstitucional? Não acredito. Por inatividade presumida, acho que por nenhum dos dois. Eu ia dizer que por inatividade presumida muito menos,
porque não é possível que alguém tenha o desplante de dizer, ó, você não está operando a sua empresa, né? A empresa está proibida de operar, o comércio está fechado, você não está operando a sua empresa, então eu vou inativar, vou inabilitar, vou suspender a sua inscrição estadual. Acho que praticamente impossível. Acontecer, o mandado de segurança resolve isso com facilidade. Por falta de pagamento, acho que também não é razoável. A legislação do ICMS prevê essa medida extrema de suspensão, bloqueio de inscrição estadual, mas diante de um inadimplemento contumaz do contribuinte, o contribuinte tem que ser notificado antes e tal. E eu não acho que deixar de receber ICMS por 1, 2, 3, 4 meses, neste período absolutamente atípico, extraordinário que nós estamos vivendo, eu não acho que isso vai ser visto e jamais poderia ser interpretado com razoabilidade como uma inadimplência contumaz. Tá? Há alguma posição sobre prorrogação de impostos já parcelados, federais e estaduais? Estaduais não, federais existe não a prorrogação do parcelamento, mas sim, a gente vai chegar lá, um tópico mais para frente, mas existe uma medida de prorrogação por 90 dias no âmbito da Receita Federal e até 29 de maio no âmbito da Procuradoria, ou o contrário, acho que é o contrário, depois eu dou uma olhada na colinha quando a gente chegar lá, que suspende por este prazo medidas de exclusão, medidas do fisco de exclusão do contribuinte do parcelamento por falta de pagamento das parcelas. Não é que o pagamento das parcelas esteja suspenso, não é isso. Mas o procedimento decorrente do inadimplemento, que seria notificar o contribuinte para que ele regularize ou seja excluído, né? Este procedimento está suspenso por esses casos que eu mencionei. Tá bom? Na prática, acaba virando uma espécie de suspensão, mas a legislação não fala em suspensão do vencimento das parcelas. Tá? Alguém, alguma outra pergunta? Oi. Só um minutinho. No Rio de Janeiro, eu descobri aqui uma prorrogação pelo prazo de 60 dias de parcelas vincendas de parcelamento de créditos tributários e não tributários. Então, eventualmente, se vocês tiverem um parcelamento, vale a pena confirmar qual é o fundamento do parcelamento, porque pode ser que tenha sido prorrogado. É uma medida nova que surgiu agora. Tá bom. Não tinha detectado ainda, obrigado por avisar. Falhou um pouco, não sei se para todos, mas para mim falhou um pouco. Quando você falou, o sinal estava ruim. Eu entendi que há esta prorrogação por 60 dias de algumas espécies de parcelamento, é isso? Ele fala o parcelamento, que é o decreto, só deixa eu pegar aqui um minutinho o número do decreto. São os parcelamentos tributários feitos com base no decreto estadual 42.049 de 2009. Vou colocar aqui para vocês o número do decreto, acho que fica assim. É melhor, porque para mim continuou ruim o sinal. Não consegui ouvir bem, não sei os outros. É melhor por escrito. O que mais? Lucro presumido. Há algum tributo que deve continuar a ser recolhido? Sim, imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, algumas contribuições ao INSS também, com exceção daquelas que a gente já mencionou, né? E ICMS, né? Para quem está no presumido, para quem está em qualquer regime, na verdade, o ICMS tem que continuar sendo recolhido. Tá? A incidência do IR sobre lucros e dividendos sai ainda este ano? Eu acho que não. Eu li uma notícia de que foi retirado lá de alguma comissão do Congresso o projeto, que vinha tramitando, e o autor do projeto retirou. Foi uma notícia que eu vi. Tá? Então, acho que não. Paulo Fontes. Estamos estudando mudança para lucro real este ano e, conforme a situação, mudar novamente para presumido no ano que vem, dependendo da situação. Você vê algum risco, além da trabalheira
que teremos. Paulo, não vejo risco para empresas que estavam no lucro presumido, desde o começo do ano, iam recolhendo PIS e COFINS, portanto, pelo lucro cumulativo, pelo regime cumulativo. Não vejo risco, desde que essas empresas não tivessem recolhido ainda nenhuma parcela de IR, tá? Já que a opção pelo presumido real é feita com o primeiro pagamento do IR. Então, quem fez a opção por pagar pelo trimestre, né, vence aí dia 30 de abril, ainda está em tempo de fazer isso, fazendo as retificações no passado, né, esses 3 meses. Tá? Eu tinha escrito no grupo, não é assim tão automático, né, não são todas as empresas que estão no presumido que fazem a opção pelo recolhimento sobre o trimestre. E 2 dias depois que eu escrevi isso, acho que na sexta-feira passada, final do dia, um cliente me ligou e com a mesma questão, e ele disse que está no presumido e já tinha feito os recolhimentos mensais. Então é importante a empresa observar isso, tá bom? A Emily esclareceu aqui para a gente, parcelamento tributário efetuado com base no decreto 42.049 de 2009, o pagamento das parcelas vincendas é prorrogado por 60 dias. Eu não sei de cabeça, não sei se alguém lembra, se alguém lembrar pode ajudar aí nessa informação. Que parcelamento é esse, 42.049, né? Foram tantos nomes, né? PERT, PAES, PAEX, Refis da Copa, nossa, tantos nós já vivemos, parcelamento extraordinário, eu não lembro. Então, pelo número do decreto eu não sei dizer. Às vezes, pelo nome fica mais fácil as pessoas identificarem se tem ou não este parcelamento. Se alguém souber, acho que ajudaria dessa informação. É um parcelamento ordinário do Estado. Parcelamento ordinário. Tá bom. Ótimo. Obrigado, Emily. Mas, sobre o regime especial, pergunta do Bruno. Será que não deveríamos aproveitar o momento para entrar com um pedido para que o regime especial para restaurantes seja integralmente estendido para as operações de delivery, sem que haja risco de questionamento depois? Eu acho que não. Eu acho que não deveríamos, porque sim, acho que não sei se o governo, não acredito que o governo esteja tão aberto no momento desse, tantas questões aí para resolver. É claro que isso é absolutamente importante para todos nós, mas não sei se está entre as 5 ou 10 prioridades do governo num momento como esse. Além do que, acredito que, embora seja uma questão polêmica, nós vamos tratar disso no próximo GT tributário, aí organizado pela MR. O tema é exatamente esse, regime especial em operações de delivery, mas já adiantando um pouquinho, eu acredito que há fundamento, tá? Não é que, não estou dizendo aqui para vocês que é seguro, confortável, tranquilo, não tem risco, não é isso. Mas há fundamento para defender que o regime especial é aplicável também em operações de delivery, ainda que sejam operações exclusivamente de delivery, tá? Dá para defender isso. Então, para que levantar, e talvez o fisco nunca tenha atinado para isso, para que levantar essa lebre agora, se a gente acha que a chance do fisco ser bonzinho agora, flexível, maleável e estender, não é lá muito grande, para que levantar essa lebre agora? Eu não faria isso. Vou aproveitar, Luiz, só um minuto, para falar que aqui no âmbito do Estado, também a ANR está buscando alguns avanços na negociação, aproveitando o momento também e tentando colocar algumas coisas que são mais factíveis do ponto de vista da diretoria. Eu vou colocar no texto aqui, até vou colar, aí depois quem quiser olhar com calma, sem interromper muito essa reunião, dá uma olhadinha em tudo que está ali elencado, tá bom? Tá bom. Obrigado, Roberto. Dá para me ouvir? Dá sim. Só complementando essa questão do regime especial, a minha percepção é que nesse momento em que os restaurantes estão funcionando apenas como delivery, todo mundo estaria sujeito ao questionamento, né? Porque se num dado mês mais 50% das vendas são delivery, o regime especial não poderia ser aplicado. E na nossa visão, o fato de que a opinião pública está tão mobilizada em relação aos restaurantes, especialmente, que devem ser o setor econômico que mais está sofrendo impacto dessa crise, talvez trazer essa pauta teria mais chance
de aceitação. Eu sei que até agora o fisco não levantou essa lebre, não questionou o uso do regime especial, mas em algum momento ele vai questionar, né? Pode ser que seja daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, etc. E talvez aproveitar esse momento fosse um jeito mais fácil de, bom, os restaurantes que operavam de forma física, agora para sobreviver precisam operar no delivery, enfim, faz sentido que eles continuem tendo o regime especial, não? Bruno, assim, é difícil prever, né? Acho que tem pró e contra em tentar e tem pró e contra em não tentar. É difícil prever qual vai ser a reação das autoridades e tal. Eu entendo sua colocação, mas acho que o fato de estar todo mundo operando hoje 100% no delivery, né? Também gera assim um argumento mais forte de defesa, além do que já existiria em tempos normais. Agora vocês não estão operando no delivery por opção, né? Por escolha própria. Vocês estão operando no delivery por imposição, a gente chama juridicamente de fato do príncipe, talvez vocês tenham lido alguma coisa a respeito disso, né? O governo cria uma restrição, interfere no exercício de uma atividade que normalmente é liberada e tal, por uma questão de força maior ou caso fortuito, vocês ficaram sem opção, né? Então, acho que se em tempos normais a gente já tem argumento para defender a aplicabilidade do regime especial também em operações de delivery, acho que agora nós temos um argumento adicional. Além disso, eu tenho uma outra preocupação, que é a seguinte, de levantar essa lebre e tal, né? Imagina que se levante essa lebre e se consiga ou não se consiga esse reconhecimento de que o regime especial pode continuar sendo aplicado aos restaurantes que estão operando 100% em delivery. Daqui a 1 mês, 2 meses, ninguém sabe, vocês não vão estar mais operando 100% de delivery, né? Mas vão continuar operando operações de delivery, 10%, 20%, 50%, não sei. Né? E existe também a possibilidade do fisco questionar a aplicação do regime especial de 3,2% para operações de delivery, mesmo quando elas não são exclusivas. Então, eu acho que levar esta questão para as autoridades agora pode deixar no radar delas, inclusive, a fase posterior à pandemia, né, à calamidade. Então, minha opinião pessoal é de que nós não deveríamos trabalhar este tema agora. Minha opinião pessoal. Mas não sou eu que decido isso. O Alberto está ouvindo atentamente aí. Acho que o Alberto pode levar isso para a diretoria, a gente pode debater isso na diretoria para que ela tome uma decisão. Tá bom? Tá perfeito, Luiz. A gente vai colocar isso na diretoria, sim. Amanhã tem reunião também. Tá ótimo. Podemos seguir para o próximo? Acho que o próximo é a prorrogação de obrigações acessórias. Então, o prazo para apresentação das DCTFs de abril, maio e junho foi prorrogado para 15º dia útil do mês de julho. EFD, contribuições de abril, maio e junho para o 10º dia útil do mês de julho. Tá? Resolução do Comitê Gestor do Simples. Prorroga para 30 de junho o prazo para entrega da DEFIS. Outra obrigação acessória prorrogada, não se aplica a muita gente, mas alguns devem se aplicar. Quem tem bens no exterior e esses bens tinham um valor de, no mínimo, $100 mil em 31/12 do ano passado, 2019, tem a obrigação de entregar a declaração de capitais, declaração anual de capitais de bens no exterior, a CBE. Normalmente o prazo é começo de abril, foi prorrogado para 1º de junho, até às 18 horas. É eletrônico. Quando é eletrônico, às vezes a gente dá uma relaxadinha, posso entregar até mais tarde e tal. Mas nesse caso, o prazo é fixado
em hora, tá? 18 horas do dia 1º de junho. Obrigação acessória mais extraordinária ainda, não sei se vai ter alguém nessa situação, mas quem tem bens no exterior, acima de 100 milhões de dólares, tem que entregar a declaração, aí não mais anual, mas a declaração trimestral de capitais no exterior. Então, quem tiver acima de 100 milhões no exterior, em 31 de março de 2020, que tinha a obrigação de entregar essa declaração em 5 de junho, passa para 15 de julho. Obrigação de entrega de declaração do imposto de renda da pessoa física. Eu sei que a gente está tratando de pessoa jurídica aqui, mas quanto menos obrigação a gente tiver agora, nesse momento, mais facilidade a gente tem de administrar o caos, né, que todos nós estamos vivendo. Então, pelo menos, nenhum de nós vai ter obrigação de entregar a declaração de imposto de renda pessoal agora no fim do mês. Passou para dia 30 de junho. Tá? Então, prorrogação de obrigações acessórias são essas. Não sei se alguém tem alguma dúvida, são questões bem objetivas. Acho que não, né? Olha, não sei se tem alguém aí preocupado em anotar esses prazos e tal. Eu estou tentando falar de uma maneira um pouco mais pausada para dar tempo de, não só de ser entendido com clareza por vocês todos, mas também para quem eventualmente está preocupado em fazer a anotação, para dar um pouco de tempo. Agora, quem quiser, que não estiver participando ainda e quiser participar do grupo de tributos de WhatsApp, que nós estamos discutindo todas essas novidades e tal, pode pedir que nós incluímos o telefone no grupo, e lá nós temos circulado periodicamente um resumo dessas medidas todas. Então, lá tem todos os prazos, tudo isso que nós estamos conversando. Tá bom? Eu acho que talvez a maneira mais fácil, em vez de ficar colocando o celular aqui no chat, seria talvez mandar para a INR um e-mail com o nome, celular e acho que a empresa também é interessante saber de qual restaurante, para que a gente possa depois receber da INR essas informações para fazer a inclusão no grupo. Pode ser, Alberto? Pode ser sim, está combinado isso. Se eu estiver abusando, você me avisa, hein? Bom, prorrogação de obrigações acessórias são essas. Outros benefícios, né? Aprovados nos últimos dias, nesse contexto de crise, né? Uma portaria conjunta do Ministério da Economia e Receita Federal 555 de 2020. O que ela faz? Ela prorroga por 90 dias a validade das CNDs e também das certidões positivas com efeitos de negativa que estavam válidas na data da publicação dessa portaria, que foi 24 de março. Então, se alguém tinha uma certidão válida até 24 de março, até 25 de março, tal, a validade dessas certidões foi prorrogada por 90 dias. Tá? Então, se alguém tinha uma certidão, eu dei exemplos aqui de datas, exatamente na data de publicação da portaria, ou no dia seguinte, mas a gente pode pensar um pouco mais para frente. Se alguém tinha uma certidão vencendo em agosto, não vai mais vencer em agosto, vai vencer em novembro, 90 dias. Tá? A mesma regra para CRFs, aquele certificado de regularidade fiscal do Fundo de Garantia, que estivessem válidos em 22 de março de 2020, esse CRF foi prorrogado também por 90 dias. Tá? Aí, uma outra portaria da Receita Federal, 543, de 20 de março agora. O que essa portaria estabelece? A suspensão de prazos processuais perante a Receita Federal até 29 de maio, aquilo que eu tinha mencionado no início, en passant, e que eu falei que ia detalhar um pouco mais quando chegasse o momento, é agora, né? Então, eu vou citar cada uma delas, são 6 hipóteses, tá? Então, está suspenso
suspensa até dia 29 de maio a emissão eletrônica automatizada de aviso de cobrança e intimação para pagamento de tributos. Então, aquela cartinha, de vez em quando a gente recebe, ninguém gosta de receber, olha, venceu, você tem que me pagar o tributo tal, né? Isso não vai acontecer, mas vamos ter uma trégua, um respiro, até dia 29 de maio. Então, notificação de lançamento da malha fiscal da pessoa física. Mais um exemplo de pessoa física, mas naquela linha que eu falei, quando eu comentei sobre a prorrogação do prazo de entrega de declaração de imposto de renda, é um respiro aí, um alívio que o governo está dando também. Ninguém precisa se preocupar, não vai ter nenhum recebimento de notificação de caiu na malha fina e tal, não vai ter até 29 de maio. Procedimento, eu mencionei isso por cima também, lá no início, procedimento de exclusão de contribuinte de parcelamento por inadimplência de parcelas. Então, aquela distinção que eu fiz inicialmente. Não está suspensa até 29 de maio a obrigação de pagar as parcelas. Mas quem não pagar, o que aconteceria? Seria iniciado um procedimento de exclusão do contribuinte do parcelamento por falta de pagamento das parcelas. Este procedimento de exclusão não vai ter início, vai ficar suspenso até 29 de maio. Registro de pendência, também uma outra de pessoa física. Registro de pendência de regularização no CPF, motivado por ausência de declaração. Também não vai ser feito nenhum registro, caso qualquer um de nós aqui, pessoa física, tenha deixado de entregar a declaração, não vai haver o registro de pendência de regularização dessa situação no nosso CPF. Fazendo um paralelo com as empresas, também está suspenso o registro de inaptidão, agora no CNPJ, motivado por ausência de declaração. Tá? Emissão eletrônica de despachos decisórios com análise de mérito em pedidos de restituição, ressarcimento, reembolso e declarações de compensação. O famoso PERDICOMP, né? Então, a empresa formulou um pedido de restituição de algum tributo pago indevidamente, a maior, ou formulou um pedido de compensação, isso gera o tal do despacho decisório, isso é feito eletronicamente, não vai acontecer a emissão de nenhum despacho desses até o dia 29 de maio. Tá? Aí uma outra portaria, essa no âmbito da PGFN, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, também suspensão, também não, desculpa, a primeira que eu estava falando até agora era da Receita Federal até 29 de maio. Agora da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, portaria 7821, suspensão por 90 dias. Né? O que suspende por 90 dias? O prazo para impugnação e interposição de recursos relacionados àquele procedimento administrativo de reconhecimento de responsabilidade. O que é isso? Um procedimento relativamente novo, que foi criado no âmbito do fisco. O fisco, muitas vezes, quando já estava executando, através da Procuradoria, executando judicialmente uma dívida contra uma empresa, em determinadas situações, o fisco, no meio do processo, né, através do procurador, pedia lá para o juiz que ele responsabilizasse os sócios de uma empresa. E aí existe uma polêmica, até hoje, muito grande, se pode responsabilizar, se não pode, em quais circunstâncias pode e tal. Para diminuir ou acabar com essa polêmica, o que o fisco fez? Ele criou um procedimento de responsabilização, né? E não uma coisa assim, por conta própria do procurador durante a tramitação do processo de execução fiscal. Não. O fisco deixa de... Só um segundinho, por favor.
Então, o fisco deixa de tomar essa iniciativa e passa a abrir um procedimento, ainda antes do ajuizamento da execução fiscal, ele abre um procedimento no âmbito administrativo ainda, mandando uma cartinha para o sócio. Sócio, fulano de tal, você vai ser responsabilizado por dívida da empresa, porque houve uma desconsideração da personalidade jurídica, porque você fraudou a personalidade jurídica e tal. O sócio é notificado para que ele apresente defesa, se a defesa dele for rejeitada, ele tem a possibilidade de interpor recurso e tal. Então, estes prazos dados aos sócios de empresa que estão sendo responsabilizados pelo fisco por dívidas da empresa, esses prazos estão suspensos por 90 dias. Também estão suspensos os prazos para apresentação de manifestação de inconformidade, é um nome aí cumprido para identificar uma espécie de defesa administrativa, e o prazo para recorrer de uma decisão administrativa no âmbito de um processo administrativo de exclusão da empresa do PERT. Então, a empresa, na visão do fisco, incorreu numa das hipóteses de exclusão do PERT. O que o fisco faz? Notifica a empresa, olha, você praticou o ato tal, vai ser excluída do PERT. A empresa pode se defender. Aí ela se defende e a defesa dela é rejeitada. A empresa pode ainda recorrer, uma vez mais, a uma segunda instância. Estes dois prazos para se defender e recorrer estão suspensos por 90 dias. Também suspensos por 90 dias, situações bem particulares aqui. O prazo para oferta antecipada de garantia em execução fiscal. Procedimento recente também, criado no âmbito administrativo, para que, havendo a inscrição dívida antes de existir ainda uma execução fiscal de uma dívida ativa, o contribuinte pode se antecipar e ofertar uma garantia desse débito. Qual a vantagem dele fazer isso? A vantagem dele evitar o risco de uma penhora em conta corrente, a vantagem de ele evitar o ajuizamento de uma execução e ele ser surpreendido um prazo muito curto para nomear bem a penhora, que é um prazo de 5 dias. Então, ele se antecipa e quando a execução fiscal vier a ser ajuizada pela Procuradoria, já existe a garantia e a partir dali o contribuinte vai poder se defender. O prazo para fazer isso é antecipar, a garantia está suspensa. Também está suspenso a apresentação, prazo para apresentação de pedido de revisão de dívida ativa inscrita, e o recurso da decisão que indefere o pedido de revisão. É um procedimento relativamente novo também, criado em 2018, que agora o contribuinte, quando tem um débito inscrito em dívida ativa, a qualquer momento, não tem prazo para ele fazer isso, a qualquer momento ele pode apresentar um requerimento à Procuradoria da Fazenda Nacional, pleiteando a revisão dessa inscrição. Fundado no quê? Olha, fisco, você está errando, você não podia fazer a inscrição, Procuradoria, desse débito em dívida ativa, porque eu paguei a dívida, você que não processou pagamento, eu paguei com erro de preenchimento do meu DARF, errei num dígito do CNPJ, errei no código do tributo, enfim, N razões. É um procedimento que visa a evitar o ajuizamento de uma execução fiscal, penhora de bem do contribuinte e tal. Está suspenso a apresentação desse pedido e suspensa a interposição de recurso, caso esse pedido de revisão seja rejeitado. Está suspenso também por 90 dias o protesto de CDAs, certidões de dívida ativa. Está suspensa a instauração de novos procedimentos de reconhecimento de responsabilidade, aquela história que eu comentei há pouco, de responsabilizar sócio por dívida da pessoa jurídica. E, por fim, está suspensa por 90 dias a exclusão de contribuintes de parcelamentos administrados pela PGFN. Mesma história que eu falei no âmbito da Receita Federal, parcelamento de um débito, aqui na Procuradoria também, portanto, um débito inscrito, que foi parcelado. Se houver alguma causa de
rompimento do parcelamento, o procedimento de exclusão do contribuinte desse parcelamento está suspenso por 90 dias. Âmbito federal, desses outros benefícios, são essas medidas, eu sei que são muitas, fica um pouco cansativo, algumas não interessam tanto para vocês, mas sempre pode ter alguém numa ou outra dessa situação, é importante a gente falar. Eu vou mencionar agora só no âmbito estadual, para a gente concluir esse tópico, depois ir para as dúvidas de vocês. São poucas, então é bem mais rápido agora. No âmbito estadual, aqui em São Paulo, medidas pouco relevantes, tem a prorrogação por 90 dias também, da validade das certidões positivas com efeitos negativos, vencidas no período de 1º de março a 30 de abril. Então, quem tinha uma certidão vencendo nesse período, ela vai continuar valendo, certidão positiva com efeito negativo. Tá? Ela vai continuar valendo por 90 dias, não 90 dias de 30 de abril. 90 dias da perda de validade de cada uma das certidões nesse período aí de 2 meses. O Dória anunciou, já faz um tempo, né, dia 19 de março, anunciou que haveria uma prorrogação de 90 dias no prazo para protesto de dívidas ativas do ICMS, né, dívidas estaduais, a gente fala principalmente de ICMS, mas isso não virou norma ainda, por enquanto ficou só na palavra, na promessa. Tá? No Rio de Janeiro, também pouco relevante, mas houve a suspensão, 2 suspensões por 15 dias de prazos nos processos administrativos tributários. Então, se por acaso fosse vencer um prazo qualquer, num processo administrativo, de apresentação de defesa, de interposição de recurso, houve uma prorrogação, primeiro por um decreto de 19 de março, que prorrogou por 15 dias, já venceu esse prazo, e depois um segundo decreto de 27 de março, que prorrogou por mais 15 dias. Então, esse segundo decreto está valendo ainda. Tá? Mas é isso. Nada de muito relevante. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu olhar as questões aqui. A Shanti está perguntando se pode ligar. Claro, à disposição. Quando você quiser, a gente conversa. Shanti. Qual o e-mail para se mandar o pedido de inclusão no grupo? Eu vou pedir para o Alberto dizer qual que é o e-mail. Pode ser comunicação@anrbrasil.org.br. Obrigado, Alberto. Imagina. Também pode ir naquele grupo de crise que já tem no WhatsApp, pode pedir por ali também, que tem alguém para incluir. Tá ótimo. Pierre perguntando, quais as medidas na esfera tributária para este momento de calamidade e suspensão de atividade? Que as empresas podem fazer uso para suspender ou postergar tributos, tanto na esfera federal e estadual. Você mencionou a portaria 12. Bom, muitos tributos foram suspensos, né? Como a gente mencionou no início, né? Então, PIS, COFINS, INSS, tal. Para aquilo que não foi suspenso ainda, esfera federal, o que pode fazer é entrar com uma ação, teria fundamento duplo essa ação, pelo menos na nossa visão lá do escritório, é mais do que duplo, mas diversos argumentos, mas principalmente desdobramentos desses 2 principais, né? Que são a portaria 12, Pierre, eu vi que você escreveu 12, 3 pontinhos aqui, a portaria MF, M de Maria, F de faca, 12 de 2012. Tá? O que diz essa portaria? Para quem não ouviu lá no início, eu mencionei, acho que o Pierre não devia estar aqui ainda, ela suspende o pagamento de tributos federais, em geral, no mês de decretação de calamidade em um determinado estado. Eu acho que todos os estados hoje do Brasil estão com decretação de calamidade. Então, nos estados em que houve, que eu acho que são todos, segundo essa portaria, os tributos federais estariam suspensos no mês de decretação da calamidade e no mês seguinte, portanto, março e abril. Né? Aí vencimento vencimento não competência, é isso mesmo. Como eu mencionei lá atrás, existe uma discussão se essa portaria já tem aplicação
imediata ou se ela depende de regulamentação. Para o fisco, claro, depende de regulamentação. Então, as empresas têm duas opções. Ou elas se antecipam, ajuizam uma ação dizendo que a portaria está valendo, tal, o juiz pode ou não conceder uma liminar, se ele conceder, a empresa está coberta. Ou a empresa pode não entrar com a ação e ficar esperando que venha um refis, se vier um resolvido, caso haja anistia de multa e juros, né? Se não vier o refis, a empresa pode, depois que houver a cobrança desses tributos, com juros e multa, a empresa pode entrar com a ação e se defender, ou entrar com a ação, ou se defender de uma cobrança, né? Então, ela tem duas opções, ou ela se antecipa agora e entra com a ação agora, ou ela deixa para discutir depois, sei quando vier a cobrança. Tá? Eu mencionei dois argumentos, esse é um deles. Lá no escritório nós desenvolvemos um segundo argumento, que seria a inexistência de mora das empresas durante este período de calamidade e principalmente de decretação, de proibição de funcionamento do comércio de um modo geral, né? Se está havendo a proibição de exercer atividade econômica, a empresa não pode ser responsabilizada pela falta de pagamento de tributo. Falando aqui de maneira não tão técnica, não tão jurídica, porque o público não é, embora PR seja advogado, para quem não conhece. Então, é mais ou menos isso, PR. Juridicamente, daria para aprofundar um pouco mais, se quiser, depois a gente conversa por telefone. Mas são esses dois argumentos principais. Uma coisa que eu não mencionei no início, nem no meio, estou lembrando agora, essa portaria 1212 também, além de suspender o pagamento de tributos, suspende o pagamento de parcelamentos de tributos federais também. De novo, com a mesma discussão, se ela já vale automaticamente ou se depende de regulamentação. Vinícius. Desculpa, ainda tem uma questão do PR estadual. Estadual, mesma coisa do PR, mesmo argumento, mesma possibilidade de se antecipar ou discutir depois, sem a possibilidade de invocar a portaria 1212, que é aplicável só aos tributos federais. Vinícius, eu li recentemente uma matéria que um juiz da 21ª Vara concedeu liminar à empresa suspender 3 meses de recolhimento de 4 tributos federais. A gente disse, seria viável? Seria viável. Como acabei de mencionar, seria viável, sabendo que na esfera estadual e federal deixa de haver o argumento da portaria. Mas tem outros argumentos, o principal esse aí da inexistência de mora que eu mencionei, o princípio do livre exercício da atividade econômica, princípio da preservação da empresa, fato do príncipe, imprevisibilidade, inevitabilidade, tem uma série de argumentos. Tá? Então, é viável. Eu consigo ler só essas perguntas. Se tiver mais alguma, alguém podia falar aqui, ou a Emily ajudar. Luiz, é o Pierre. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Uma dúvida. Entre antecipar o problema, vamos chamar assim, ou deixar para se defender no futuro, ainda mais no momento que as empresas estão com dificuldades de caixa e tudo mais, como que, na questão de chances de êxito, como que você avalia isso? A discussão antes ou depois, né, é a mesma, né? A discussão jurídica é a mesma. Eu acho que talvez os juízes agora estejam mais sensíveis e, portanto, mais inclinados a conceder uma liminar do que depois que todo o problema passar, né? Mas também a gente precisa lembrar que não adianta conseguir uma liminar agora, aproveitando essa comoção social toda, né? Que em tese deixaria o juiz mais inclinado a conceder a liminar, se o que vai resolver em definitivo não é a liminar, e sim a decisão definitiva num processo como esse, que vai ser dada daqui a alguns anos pelo Superior Tribunal de Justiça, talvez até pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, acho que quem quiser se antecipar, se conseguir uma liminar, fica mais confortável, porque suspende a exigibilidade, deixa de incidir multa, né?
E tem um outro aspecto, não sei se aplica aí para a sua empresa, mas deve se aplicar para muitas, a gente já está com essas situações no escritório. Tem muita gente que precisa ter uma CND agora, né? Gente que está buscando empréstimos e tal, e a exigência clássica de empréstimo é CND. Então, tem muita gente se antecipando nessa estratégia de suspensão dos tributos e tal, para conseguir também uma CND, tá? Porque, lembrando também, só para concluir, lembrando que a prorrogação da validade de CND não é para todo e qualquer tributo, em primeiro lugar. Segundo, que prorroga daquelas CNDs que estavam válidas, né? Tem muita gente que estava sem CND válida e precisa de uma CND agora, né? Então, mas isso partindo do pressuposto que a empresa esteja com o seu passado em dia, né? Que a gente está falando do momento em diante agora, da situação de calamidade. Sim, sim. Na melhor das hipóteses, na melhor, do começo de março em diante. Mais seguro é depois da decretação da calamidade, depois da decretação de proibição de exercício da atividade econômica e tal. Agora, pegar débitos do passado, eu pessoalmente não vejo fundamento. Porque já venceu lá atrás, né? Quando não tinha pandemia, não tinha calamidade, não tinha nada. E o grande problema é que a gente afasta qualquer incidência complementar aí pelo atraso no pagamento, mas ainda assim, quando tudo isso passar, a gente não tem garantia nenhuma de que as coisas vão voltar a um ritmo de venda, faturamento, que permita a gente pagar isso que foi postergado e ainda pagar o da rotina nossa, né, normal de trabalho. Sim, sim, sim. Por isso que existe a expectativa de que venha um refis aí, generoso em termos de prazo, principalmente, generoso em termos de benefícios, de redução, pelo menos redução, ou, na melhor das hipóteses, anistia mesmo dos acréscimos legais e tal, né? Existe uma expectativa, acho que vai existir uma pressão grande da sociedade, das entidades empresariais, a NR, todas as outras entidades de classe e tal. Eu acredito que vem. Eu tenho visto, né, não sei a opinião de vocês, a gente começa a entrar em questões políticas, sempre tem divergências de interpretação, mas eu tenho visto um Congresso Nacional bastante razoável, bastante sensível ao momento atual, e não acho que isso vá mudar, né? Então, eu acredito que venha alguma coisa que vá ajudar as empresas. Qual o sentido de matar as empresas, né? Porque, não vou conceder prazo, porque elas tinham que ter se programado, tinham que ter capital de giro, reserva, provisões. Então, vai matar a galinha dos ovos de ouro, vai matar as empresas, vai matar justamente quem arrecada tributo. Sem arrecadação, como é que vai fazer frente às despesas públicas? Vai matar emprego? Imagina a pressão popular. Eu acho que vem alguma coisa. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Eu poderia entrar, por exemplo, com uma liminar e, após saindo um possível refis, eu vou aproveitar do refis? Rogério, muito provavelmente. Sempre depende de como vem a legislação que aprova o novo refis, né? Muito provavelmente. Eu não lembro de nenhum refis que não tenha permitido abrir mão de uma discussão judicial e incluir o débito discutido no refis. Eu não me lembro. Foram inúmeros, né? Acho que o primeiro refis é de 99, se não me engano, que era o refis mesmo, que tinha esse nome, e acabou virando um nome, né, de parcelamentos extraordinários e tal. Eu não me lembro de nenhum depois desse que tenha proibido isso. Mas a gente nunca pode garantir, porque vai depender de como vem a nova legislação, tá? Obrigado. Tem alguém aqui perguntando, Anderson, né? Alguma recomendação sobre impostos retidos? Impostos retidos é sempre aquela recomendação clássica feita a todos vocês de que os impostos retidos devem ser recolhidos, né? Porque imposto retido de alguém não recolhido configura alguns apropriação indébita, outros crime contra a ordem tributária, o nome varia um pouco, um deles está numa lei, outro está numa outra lei,
Mas, a grosso modo, vamos chamar aqui de apropriação indébita, tá? Para simplificar, que acho que é uma terminologia aí bastante comum, bastante familiar para todos nós. Então, por configurar a apropriação indébita, a recomendação de sempre é melhor não deixar de recolher. Agora, para quem não tem condição, para quem realmente vai ter que deixar de recolher, inclusive os impostos retidos na fonte, é o fim do mundo deixar de recolher? Não é o fim do mundo hoje em dia. Tá? Por alguns motivos. Primeiro que crime tributário depende de dolo. Tá? Dolo significa em português e não em juridiquês um ato de vontade. Houve a intenção de praticar aquele ato. Né? Já existe jurisprudência, mesmo antes desse momento crítico que nós estamos vivendo, já existe jurisprudência no sentido de que, se o empresário faz prova de que ele não recolheu o imposto retido por absoluta necessidade, ele não pôs no bolso e foi viajar para a Europa, ele não fez isso com o imposto retido. Ele pagou empregados, que ele estava atrasado, ou seja, uma empresa que está absolutamente enrolada, em muita dificuldade financeira, e acaba deixando de pagar para continuar sobrevivendo, não houve a intenção de se apropriar dos valores. Existem decisões que reconhecem, nesses casos extraordinários, que não se configura o crime. Tá? Então, se já existe em tempos normais, nos tempos que nós estamos vivendo, acho que essa tese seria mais forte, mais sólida ainda. Tá? Esse é um ponto. Outro ponto é o crime tributário, de um modo geral, não só esses de apropriação indébita, mas todos os outros crimes, eles deixam de ser crimes se a empresa faz o pagamento do tributo que deixou de ser recolhido antes de recebida a denúncia pelo juiz criminal. Denúncia é a primeira peça, o primeiro ato do processo criminal. Né? Depois de um inquérito policial instaurado numa delegacia, que leva anos para ser concluído e tal, concluiu, o promotor entendeu que há indícios de materialidade, que nós chamamos, ou seja, de cometimento do crime, indícios de autoria, ou seja, a conclusão do inquérito permite ao promotor identificar quem praticou aquele crime. Aí o passo seguinte é o promotor sai de cena a delegacia, o delegado, entra em jogo o promotor, que oferece ao juiz criminal uma denúncia. Se o pagamento é feito antes de recebida a denúncia do juiz, desaparece o crime. Tá? E há decisões judiciais, inclusive reconhecendo que o pagamento pode ser feito a qualquer tempo, tá? Inclusive depois de recebida a denúncia, durante o processo criminal, inclusive em fase avançada, deixa de ser crime. E também tem decisões reconhecendo que o mero parcelamento do tributo, não o pagamento à vista, mas o parcelamento, já deve suspender o processo criminal. Tá? Claro que se não houver a quitação do parcelamento, o processo volta a andar. Ele fica suspenso enquanto está parcelada. Ou seja, tem uma série de argumentos de defesa, teses de defesa, que podem ser exploradas por aquelas empresas que hoje não conseguirem de jeito nenhum pagar o tributo retido na fonte. Para quem conseguir, é aconselhável, para não ter dor de cabeça nenhuma. Para quem não conseguir, paciência, dá para lidar com isso. E também não é amanhã, nem mês que vem, nem daqui a 3 meses, nem daqui a 6 meses, que vai começar o inquérito policial. Né? Então, antes disso, puxa, não consegui pagar o imposto retido na fonte. Antes disso, se eu conseguir, antes de 6 meses, fazer o pagamento, ou fazer um parcelamento, se tiver parcelamento, nem sempre tem impostos retidos, deixa de ser um problema a questão criminal. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Acho que não. Se alguém tiver, fica à vontade para perguntar.
Você foi super claro. Pô. Ou o pessoal ficou com sono, tá todo mundo sem vídeo. Nada. Estado de choque. Gente, mais alguma coisa? Ah, tá aí, Paulo. Obrigado, Paulo. Então, é isso? Considerações finais? Considerações finais, ficar todo mundo torcendo para tudo isso passar, né? Um momento esquisito, né? Estranhíssimo que todos estamos vivendo, torcer para passar por razões humanitárias, sanitárias e econômicas também, acabam se confundindo um pouquinho, e torcer para que enquanto não passar venham outras medidas aí de alívio fiscal, federal, estadual, municipal, para todos nós, para todas as empresas. Solidariedade para todos vocês aí, estamos ajudando no que for possível, fiquem à vontade para se socorrerem de nós, no DNE, eu fico à disposição de todos. Tá bom. Muito obrigado, Luiz. Tem uma última pergunta da Késia, acho. Sobre o não pagamento de INSS também ser considerado apropriação indébita. Estou vendo aqui. O não pagamento do INSS também pode ser. Só o INSS retido dos empregados, quer dizer, aquele que vocês pagam com recursos próprios da empresa, não. Só o retido mesmo, contado dos empregados. Bom, só então para informar, eu tinha prometido colocar aqui as demandas que a ANR tem junto ao governo do Estado, mas eu não consegui fazer essa operação. Ela deve ser muito simples, mas eu não consegui fazer. Então, eu posso dizer para vocês que ela está disponível no manifesto que está no site da ANR, quem quiser olhar lá, ele já está disponível. Tem lá a parte de crise da Covid, tem todos uma série de documentos, os vários informativos que foram enviados, está tudo concentrado lá. Então, ali está no manifesto nosso das entidades, ali tem um trabalho que está sendo feito em conjunto com outras entidades do setor também. Tá bom? Então, se não tiver mais nada, muito obrigado a todos. Até uma próxima. Obrigado, Luiz, novamente. E boa sorte para todos. Isso aí. Obrigado. Tchau para todos.